Para quem estudou direito, quem não estudou ciência política, filosofia, sociologia, isto é quase corriqueiro. Aqui a democracia, depois de Locke, que cria 2 poderes, chegou a 3 poderes com Montesquieu, e agora, depois dos conflitos nos Estados Unidos, começou-se a falar nos anos 50 de 4 poderes. É meio de comunicação social como um dos poderes fundamentais para a ciência da democracia. Esses 3 poderes servem para se equilibrar, na visão de Montesquieu, para se vigiar reciprocamente. Porque a gente reconhece que, enquanto homens, por quanta boa vontade que possamos ter, somos todos sujeitos a falhas, a corrupção, a tentações e etc. Então, as instituições são o garante, não se substituem as nossas consciências, mas de certa maneira permitem uma equilibragem que faz com que o processo possa desenrolar de maneira mais transparente possível, seja em governação, seja ainda em processos eleitorais. Ora, o nosso sistema, a maneira como fizemos em Roma, é que nós não temos instituições independentes e sólidas. E é falta de instituições independentes e sólidas que faz com que, bem ou mal, as instâncias judiciárias como as instâncias têm que arbitrar os processos eleitorais, acabam pendendo para um dos lados. Há uma coisa que aconteceu em Roma, é que quem está na CNE são os partidos, como quem está no Parlamento são os partidos, quem está nos tribunais são muitas vezes pessoas lá colocadas pelo voto de confiança de quem governa o país e cuja liberdade de ação e de pronunciamento não são completamente independentes. Então eu penso que aquilo que aconteceu no nosso país foi extremamente grave e nós podemos fazer uma exegese. Dizer, no distrito tal, no município tal, na cidade tal, aconteceu isto e o tribunal tomou esta decisão sabendo os resultados, etc. E podemos escrever aqui bíblias inteiras sobre o que aconteceu. Mas o mais importante para mim é as lições que temos que tirar para que em próximo outubro não caiamos nos mesmos erros. A primeira coisa que digo é isto. Nós precisamos, para parecermos a um país democrático, de um judiciário mais competente, mais pungente, mais forte, mais sólido, mas sobretudo mais independente. Ele não tem que obedecer a partidos nenhum. E uma das condições para que isso exista é que o processo de eleição das pessoas que compõem esses órgãos não deve ser apanágio exclusivo, único dos partidos e, no caso, vertente do partido que governa. Porque, se assim continuarmos, por quanto esforço possamos fazer em caminho democrático, por quanto número de partidos possamos continuar a aumentar, vamos chegar sempre aos mesmos resultados. Insatisfação de todos, crítica de todos, trafolhices das instituições que são supostas ser justiceiras, ser transparentes, mas sem fazermos um passo. Isso leva-nos a quê? Isso leva-nos a conflitos sociais. Leva-nos àquelas manifestações que vemos em todas as províncias, com tiros, com balas dispersas que matam pessoas, dias de trabalho que não são de trabalho, são de manifestações, a ideia de que os que comandam, os que governam, que dão ordens, não são legítimos, porque se autoproclamaram contra a vontade popular. Isto chama-se uma crise de sociedade. A mim parece que a única maneira de sairmos disto é fortificarmos as nossas instituições e, sobretudo, no processo de nomeação das pessoas que encabeçam os vários órgãos, haja uma separação neta entre aquilo que releva do Executivo e aquilo que releva do Judiciário, no caso. Numa sociedade com um histórico de partido único, oficialmente, antes da década de 90, depois um Estado multipartidário, uma democracia multipartidária, mas ainda com cultura de partido único, que se reflete, tal como disse, nos 3 poderes. É possível sonhar com um Estado, com esta separação efetiva de poderes? Era suposto que os tribunais fossem independentes, mas, tal como disse, nem sempre eles são. De onde começa efetivamente a mudança? Um exemplo concreto é que durante este processo eleitoral, quando ele foi repetido, houve um nível alto de abstenção. E ouvimos nas entrevistas diariamente as pessoas a perguntarem para que serve o nosso voto.
de onde é que se começa a ter esperança de que isto mude? Olha, duas coisas. Nós podemos ser catastrofistas e dizermos que estamos perdidos eternamente e que nada pode mudar, nada pode avançar no nosso país. E nessa altura, quando somos catastrofistas, o que acontece é que muitos jovens dizem que em Moçambique não se pode e eu vou embora. Eu quero apanhar uma bolsa de estudos ou quero abrir para ir para Portugal e trabalhar na África do Sul. A gente demite-se de Moçambique. E nós não temos direito a demitir-nos de Moçambique. Não demitir-nos de Moçambique também não significa sombrarmos, digamos assim, num pessimismo que não nos permite sonhar à frente. Se eu olho para as coisas de uma outra perspectiva, vou dizer o seguinte. Nós vimos pela primeira vez alguns juristas investidos de poder a dizer que não, as eleições não foram justas em alguns municípios. O que não acontecia há 10 anos atrás. Nós ouvimos o Conselho dos Advogados, a Ordem dos Advogados, a dizer que quer separação de poderes. Nós ouvimos pessoas das hostes mais importantes dos poderes judiciários constituídos a dizer que há um déficit de liberdade da justiça em termos de Moçambique. Há uma tomada de consciência que paulatinamente vai se fazendo. E eu tenho a impressão do seguinte. Tenho a impressão que o momento que nós vivemos é propício para empurrarmos uma maior independência dos poderes constituídos. Estamos numa crise, como falávamos antes, que a gente não sabe o que vai acontecer. Mais manifestações, mais conflitos, mais reivindicações. Como é que vamos sair disto? Este é o momento propício para dizermos que a questão não é destas eleições. A questão é estrutural. A questão é que em 75 tivemos um partido único. Em 90, 92 tivemos um multipartidarismo, mas todas as funções que eram do Estado, que eram administrativas até, eram exercidas por pessoas ou do partido ou cooptadas por ele. O que está a acontecer agora é o momento de fazermos uma interrogação mais profunda. Não será o momento de pensarmos que os reitores das universidades, que os juízes dos tribunais, que muitas pessoas que exercem funções puramente administrativas não tenham que ser escolhidas e nomeadas nem pelo Presidente, nem pelo Primeiro-Ministro, nem por pessoas que estão ligadas ao partido porque são do partido, mas pelas suas competências. Não é? Talvez seja um bom momento da sociedade fazer pressão. Eu citei aqui alguns juízes, algumas meses em que disseram não, as eleições não foram justas. Eu citei aqui a Ordem dos Advogados, membros dos diferentes tribunais que vieram dizer precisamos de mais espaço de liberdade para exercermos convenientemente a nossa função.